Quando eu falo o IE7, ele pode ser um IE7 analógico, apenas tipo, solte o seu corpo. Não, mais um pouquinho, bota a perna para lá, respira, fica confortável, sim. Você vai falar, contexto do sim, a gente chama. Mas, quando a gente vai trabalhar com padrão de linguagem, a gente pode, a gente chama isso de engrama. Tudo que o cérebro fizer 3 vezes, ele vai automatizar. Então eu posso utilizar de uma forma a meu favor. Muito bem. Você pode relaxar os seus ombros. Você pode relaxar os seus braços. Você pode relaxar profundamente. Pode relaxar, pode relaxar, pode relaxar. Nós vamos ver mais adiante ali, o pode, ele é um operador modal de possibilidades. Quando eu digo, você pode ir ali fora pegar um café, eu estou te autorizando. A sua mente entende, um operador modal de possibilidades. Então, você pode relaxar profundamente. Quando eu falo relaxar profundamente, o nosso inconsciente entende mente relaxada. E se eu usar isso ainda no gerúndio, ele aprofunda mais ainda. E você vai relaxando profundamente. Você coloca ainda marcações analógicas. Isso aí acrescenta muito para você que quer fazer palestra, por exemplo, aquilo, pum, 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 ele entra que nem uma bomba na nossa mente. Na hipnose clássica, a gente utiliza a pseudo-hipnose, quando o fenômeno é muito mais fisiológico do que propriamente hipnose. É quando você faz pseudo de colar o dedinho ou de mãos coladas. Então, quando se assiste numa versão de hipnose mais clássica, se utiliza pseudo-hipnose. Indução. Como se diz ao pé da letra, indução, induzir o sujeito ao transe. Então, quando a gente fala em indução, algumas pessoas se apegam muito nisso. Mas é preciso entender que quando se vai com a hipnose clássica, por exemplo, ela tem elementos que são básicos. Cansaço do globo ocular, fixação do globo ocular, confusão mental e quebra de padrão. Toda indução ela vai ter isso, independente de como ela seja. Acredito que tenha na apostila aí, você vai estar recebendo. Para quem está iniciando agora, a indução de Dave Elman é perfeita. Ela é um roteirinho que você vai ler ali até você se adaptar, mas ela é super funcional. Quando você terminar de ler ali, o sujeito está em transe bem tranquilo. Então você pode até, quando eu comecei a minha carreira ali, na época tudo era mato ainda, eu tinha cabelo. Foi uma época boa. Eu estava fazendo amnésia e do outro lado da prancheta eu tinha indução de Dave Elman. Então fecha os olhos. O cara fechou os olhos e eu estava lendo. Ele não precisa saber. E se você errar uma parte ou errar outra, a menos que seja um colega de você que conhece a indução de Dave Elman, ele não sabe se você fez a parte do fracionamento, a parte do braço. Ele não sabe. E eu poderia dizer para você também que não tem uma ordem certa. Qual é a ordem certa? Levar o sujeito no transe. Se você levar o sujeito ao transe, ok. Então nós vamos induzir o sujeito ao transe. Após isso nós vamos aprofundar. Porque geralmente a pessoa pode dizer que a pessoa fica num transe superficial. A menos uma indução de choque que ela leva já no nível profundo, ou a pessoa seja muito sonambúlica, ela vai entrar no nível profundo. Então é como se eu estou ali. Tá confortável. Imagina que a pessoa deitou em um colchãozinho de ar na piscina, está com medo, tá gostosinho, tá legal, ele vai se soltando e vai afundando. Então, esse aprofundamento, em qualquer uma das linhas mesmo aqui na ericksoniana, principalmente quando se trabalha com hipnose ericksoniana, a gente fala que a gente utiliza muito de equivalência complexa. O que é uma equivalência complexa? Quando não há um índice referencial. Então eu posso dizer, você relaxa ainda mais. Percebe que não tem um índice, ainda mais que o quê, ainda mais que quando, mais que como. Você relaxa ainda mais agora. Porque quando eu dou um índice referencial, você relaxa 10 vezes agora, é um comando direto autoritário. Ela pode, digamos, se for que nem eu que é psicopata por estatística e números,
É verdade, eu penso em número o tempo todo. Aí eu penso, pô, 10 vezes não, acho que eu relaxei umas 7,2. Não funciona comigo. Ou, tipo, vou relaxar 10 vezes mais. Já estou relaxado, se eu relaxar 10 vezes eu apago. Se eu apagar, ele faz o que quer comigo. Ele domina minha mente. E eu não quero dominar minha mente. Então, eu sempre entrego para o sujeito de uma forma mais vaga possível. Você relaxa ainda mais no seu tempo. Eu fico curioso à medida que você vai experimentando uma nova forma de relaxar. Talvez você nem conheça um relaxamento tão profundo, mas a sua mente inconsciente já conhece. Como aquele dia que você simplesmente fechou os olhos e decidiu por si só relaxar profundamente. É tudo no seu tempo. Porque quando você dá um comando direto, eu toco a sua testa e você relaxa 10 vezes mais. Obrigatoriamente, quando eu estou dando uma instrução, e isso precisa acontecer. Se isso não acontece, eu perdi a credibilidade. Entende? Não, comigo não funciona, se você pega quem desafia. Agora, se eu digo para ela, à medida que você vai ouvindo a minha voz, você vai se concentrando somente na sua respiração. E você vai entendendo coisas sobre você, sobre o seu corpo, sobre a sua respiração, que fazem você relaxar profundamente. Talvez apenas um estado de consciência com os olhos fechados para olhar para dentro de você. Olha a confusão mental com seus olhos fechados para olhar para dentro de você. Ficar concentrado na minha respiração, isso eu posso fazer, qualquer pessoa pode fazer. E você vai, à medida que você se sente mais confiante, no seu tempo, você está experimentando essa nova experiência. Você pode citar ainda, mais legal ainda, algumas pessoas relatam que após essa experiência se sentem revigorados. Então você já cita algumas pessoas. Quando eu falo em algumas pessoas, o ser humano, ele, querendo ou não, ele se compara o tempo todo. É como uma chamada de venda. Muitas pessoas já adquiriram, Léo. Opa, se muitas pessoas adquiriram, eu não vou perder essa oportunidade. Então muitas pessoas entram em transe facilmente. Mas digamos que se eu vi que no caso a Rita, a palavra transe não soou bem para ela, eu tenho medo de entrar em transe. Então eu vou usar relaxamento, porque ela não sabe o que é o transe, o que é o relaxamento. Então eu vou dizer, muitas pessoas relaxam profundamente apenas fechando os olhos. Outras relaxam apenas percebendo a sua respiração. Como você decide relaxar agora? Preste atenção que no final tem uma sugestão direta. Como você decide relaxar agora? Então ela tem que tomar uma decisão. Então o aprofundar, a gente precisa ter cuidado. Até mesmo com alguma sugestão. Eu digo, imagine que você agora vai... Tem gente que, algumas escolas insistem em fazer isso. Agora você entra num elevador e você vai apertar para descer. Se a pessoa tem fobia de elevador, desculpa, eu sei que está gravando, mas todo mundo sabe o que é isso. Eu evito o palavrão, né? É uma marcação analógica. Ele vai cortar depois. Não corta, pode deixar, Daniel. Se a pessoa tem uma fobia de elevador, não vai rolar. Ou tipo, imagine que você está descendo uma escada. Se a pessoa tem fobia, uma escada rolante. O que é pior ainda, eu tenho esse probleminha, mas meu irmão eu tenho um irmão que é artista, tem muito mais. Você fala uma coisa, ele começa a fazer associações de pescar. Eu trabalho assim, a minha mente é assim o tempo todo. Então você fala uma escada, eu penso, mas de mármore aquela carpetada? Carpete vermelho? Não, carpete vermelho fosse um evento mais chique. Não, aquela tipo de mármore branquinho. Puxa, aquilo sujo, eu lembro que eu tinha na minha casa uma daquelas, depois não limpo. Tá, mas corrimão, será que tinha um capacho, botar welcome? A pessoa, vai fazendo. Então, quanto menos informações eu te der, é melhor. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma contagem do 10 ao 1. Todo mundo entende que 10 ao 1 é regressivo. À medida que eu conto, você relaxa mais. No seu tempo, a cada número você experimenta um novo nível de relaxamento. Eu não falei, cada número relaxa 20 vezes mais. Fala, Léo. Para. Mas olha só. Poxa, eu acho que morreu a bateria. Esse? É. O outro tava ruim? Não, o outro tava péssimo. Corta essa parte.
Mas olha só. Pede para ela olhar depois. Mas olha. Não, os dois tem que olhar. Só a luz está acesa. Oi. Pode falar, Léo. Fala alto aí, que eu repito para você. Pede para arrumar as pilhas. As pilhas também. Geralmente em atendimentos, principalmente com criança, estou falando, olha, você vai entrar, vai ter um escorregador aí na sua frente. Aí eu pergunto, que cor é o escorregador? Mas com adulto, se acaso assim, às vezes a gente vai na empolgação e erra. Eu falar, aí tem uma escada. Como é essa escada? Eu posso perguntar? Ótimo. Porque daí você vai sobrecarregar. Mas aí. Porque é ele que está dando Aí informação, não é pensa Erickson. muito. Aí é trazer. Eu fico curioso me perguntando como seria uma escada. Talvez você. Curioso como que é a escada que você imaginou. Eu fico imaginando como. Ó, presta atenção, eu fico curioso imaginando como você imaginaria uma escada. Então ele pensa, como que ele está imaginando se eu imaginasse uma escada? É mais uma confusão mental, que você está sobrecarregando o cérebro, e ele tem que imaginar uma escada. Nessa você poderia colocar ou uma escada, um caminho, ou talvez uma porta. É o que eu ia falar agora. Tipo, aí eu vou por um padrão de ambiguidade. Ó, então eu vou agora fazer uma contagem do 10 até o 1.